Toda grande queda começa com uma promessa. Eva ouve da serpente que uma vez que ela comesse o fruto, ela seria como Deus. E eu lembrei, né, dessa analogia dentro da obra de Dostoiévski, falando sobre Raskolnikov em Crime e Castigo, onde ele se convence também através do seu raciocínio, não da sedução de uma cobra, mas através do seu próprio processo interno de que ele poderia estar acima do bem e do mal, da moralidade comum dos homens comuns, porque ele era diferente. Dois personagens separados por quase 2 milênios, mas ligados a esse mesmo dilema: o desejo de ultrapassar os limites e também o preço que os dois pagaram por ter ultrapassado esse limite. E hoje nós leremos aqui juntos o trecho de Gênesis 3, do 1 ao 7, que é dito assim, meus irmãos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E este é o texto, né? É o relato da queda humana, de os seres humanos terem sucumbido diante das tentações e do pecado, né? E da transgressão ao que Deus ordenou, não é? Então nenhum deles, nem Raskolnikov, nem Eva, nasceram buscando a própria ruína ou cometeram seus erros buscando por ela, não é? Eva não olhava para o fruto proibido com desejo até ser instigada pela serpente. E Raskolnikov não se via como um assassino ou um criminoso até que a ideia veio ali, foi sussurrada em seus ouvidos pela sua lógica distorcida da realidade, pela sua relativização, não é? Mas aí algo muda quando o absoluto acaba sendo relativizado, quando o que era proibido se torna mais uma possibilidade de ação, não é? E a serpente diz para Eva: certamente você não vai morrer quando comer. E Raskolnikov passa também por um dilema parecido quando ele pensa no caso de Napoleão, né? Napoleão mata milhares de pessoas pelo bem da França, pelo bem da história. Por que Raskolnikov então não poderia matar um velho agiota para pegar uma grana? Essa é a natureza da tentação de ambos. Ela transforma o inalcançável, aquilo que não era pensado, aquilo que não estava no nosso horizonte de possibilidades, em algo plausível, em algo até desejável, não é? A tentação, né, vai ficar sussurrando que você pode, que você merece, que você tem todo o direito de fazer isso. E Eva acredita que poderia ser como Deus. Assim como Raskolnikov acreditava também que ele poderia ser mais do que um homem comum, que ele era diferente, que ele era especial. Mas a verdade é que tudo isso era soberba e que isso acaba nos separando da verdade. E ela nos separa até de nós mesmos, não é? Nos separa daquilo que nós verdadeiramente somos por uma projeção de imagem na nossa própria psique de alguém muito maior que pode atingir coisas
inimagináveis, que estão além das nossas próprias limitações. Nós temos essa capacidade de enxergar a realidade dessa maneira quando nos deixamos levar por esse tipo de pensamento. E quando Raskolnikov finalmente mata um agiota, ele não se sente grandioso, ele não sente um alívio, ele sente terror. E o mesmo acontece com Eva, que após comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela olha para si mesma e percebe que ela tá nua, que tá tudo de fora. Meu Deus, eu tô pelada. A ilusão dessa grandeza dura apenas até o momento da queda. O que Eva e Raskolnikov queriam não era apenas o conhecimento, o poder, os meios de ação. Eles queriam ser a própria medida do certo e do errado. Eles queriam ser o absoluto da realidade, transcendendo qualquer ordem dos meros mortais. Mas ninguém toma este lugar, que é um lugar de Deus, sem pagar o preço da culpa. E o pecado, ele promete libertação, promete liberdade, mas ele entrega só servidão. Eva percebe que sua escolha vai separar ela de Deus logo na sequência. Ela vai ter que abandonar o Éden, abandonar a presença do Eterno, um jardim de delícias. E o Raskolnikov, ele vê que a sua genialidade, o seu brilhantismo, não tornava ele imune ao peso da culpa que ele carregava pelos atos que ele cometeu. O que era para ser uma ascensão para ambos vai se tornar um exílio, vai se tornar uma separação. Ele se isola, ele entra em paranoia. Cada palavra do inspetor lá, que é o Porfírio Petrovich, né, faz ele tremer, faz ele, puxa, meu, ele tá querendo me pegar, ele vai me prender, ele vai descobrir, ele vai saber o que eu fiz. E ele descobre que ele pode fugir da lei, ele pode fugir do sistema de justiça, ele pode fugir de juízes, ele pode fugir da polícia, mas ele não pode fugir da própria consciência, ele não consegue fugir de si mesmo. Ele sabe no seu interior o que ele cometeu de errado. E a vergonha também vai cair sobre Eva, não é? Ela tenta se encobrir, ela tenta se esconder até da sua própria nudez, se esconder do próprio Deus quando ele chama Adão e Eva. E Deus chega por ali e pergunta: onde é que vocês estão, meu? Sumiram? E essa é a pergunta que todo pecador deve responder dentro de si mesmo. Nós sumimos? Nós estamos nos escondendo do Eterno? E a coisa mais importante talvez seja o chamado de volta, um chamado de resposta à redenção do Eterno. O caminho de volta vai ser feito através de uma primeira escolha. E Raskolnikov encontra ali Sônia, uma mulher que carrega sua própria cruz, carrega sua própria dor pelos erros que ela mesma cometeu, mas que ainda acredita na graça, acredita no presente da salvação de Jesus Cristo. E ele confessa tudo o que ele fez para ela, mas ele fica resistente. Ele não sabe se ele vai assumir o crime para a polícia. O orgulho luta com essa necessidade de redenção que eu e você temos. Eva, por outro lado, ela ouve a promessa de um Salvador. O mundo que ela ajudou a corromper não será deixado para sempre nas trevas. A redenção virá. Mas a dor vai ser parte da jornada. Como é dito, como é prometido a ela mesma, que agora sua gravidez será acompanhada de dores, você vai sentir muita dor para ter seus filhos. É isso que ela escuta do próprio Deus. E também, Raskolnikov faz a sua própria escolha. Ele confessa, ele aceita o castigo do seu crime. E na prisão, ele começa a compreender tudo aquilo que ele nunca viu antes, tudo aquilo que ele não prestou atenção, que a verdadeira grandeza, que o verdadeiro prestígio interno que eu e você temos não está em ficar acima dos outros, mas em se reconciliar com aquilo que
nós sabemos ser certo, que nós temos plena certeza. O que une ambos, Raskolnikov e Eva, é que ambos quiseram transcender a própria natureza e que ambos foram confrontados com a própria fragilidade, com a própria limitação. E o amadurecimento vem justamente desse enfrentamento dos nossos próprios erros e do reconhecimento de tudo aquilo que fazemos, não é? Da aceitação das consequências dos nossos atos. De entender que eu e você não somos deuses, mas que nós temos esperança através de Cristo. Lá em Tiago 4,7 é dito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O conhecimento dessas fronteiras entre o bem e o mal traz a queda para a humanidade. Hoje a humanidade está de joelhos para o pecado, não é? É o que você vê em todo lugar. Mas a aceitação, o reconhecimento desses erros e a busca pela redenção nos vai trazer crescimento e discernimento daquilo que deve ser feito por mim e por ti. E a pergunta final que eu deixo aqui, no final dessa reflexão, é: você continuará tentando ser o seu próprio Deus, a última medida das coisas, a última balança da realidade? Ou você vai aceitar que Deus está te chamando de volta para que você viva em termos do eterno? Em nome de Jesus, eu sou Gabriel Ricardo, da VVV, Via Veritas Vita, aqui um canal de mera pregação do Evangelho simples de Jesus Cristo. Curta o vídeo, se inscreva por aqui, deixa aí a sua contribuição, caso você possa, se torne membro aqui do canal, que você nos ajuda muito através disso, tá bom? Grande abraço, viva o dia de hoje diante da face do Eterno.